E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje nós vamos fazer a correção da Aprender Sempre, volume 2, sequência 2 e 3, do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para sempre receber conteúdos que estão aparecendo por aqui. Sequência 2. 1. Leia a propaganda abaixo para depois assinalar a alternativa correta de cada questão. Participe da live pelo Edifício Martinelli. Faça um tour online com guia especializado pelo primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo. 4. 6 às 15 horas na rede social São Paulo Turismo, Turismo Pref São Paulo. 2. Na propaganda, edifício recebe acento porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, como as palavras Márcia e comércio. Assinale a alternativa em que as palavras têm essa mesma regra de acentuação. A. Patrícia, escola. B. Prédio, sacada. C. Fantástico, só. D. História, gênio. Aqui nessa questão, o que ele está dizendo? Que edifício é uma palavra que termina em ditongo, ou seja, na hora de separar a sílaba, da última sílaba aqui, ó, cio, eu não vou separar o i do o, tá? Fica tudo junto. Cio, então fica edifício, tá? Então aqui é um ditongo, não vou separar as duas vogais, ok? Então, o i e o o fica numa sílaba só. E aí, o fi é a penúltima sílaba, porque vem antes do cio, que é a última. E aí, a mesma coisa acontece em Márcia e comércio. Olha só, comércio. Comércio é perfeito para comparar com edifício. Ó, termina em cio, o i e o o, né, no caso é um ditongo, não separa. E aí, na sílaba anterior, né, comércio, que é a penúltima sílaba, eu tenho a sílaba mais forte. E ele quer saber qual é a alternativa que tem essa mesma regra. No caso, na alternativa D, história e gênio seguem essa mesma regra. Se eu for separar a sílaba, vai ficar história. O I e o A não vai separar. Gênio. O I e o O não vai separar. E aí a penúltima sílaba, no caso, é aqui, tem acento. Então, a alternativa correta é a letra D. 3. Na propaganda acima, palavra arranha se escreve com 2 R's, RR. O som desse dígrafo, RR, também é o mesmo nas seguintes palavras: carro, guerra e terra. Assinale a alternativa em que a lacuna na palavra deve ser preenchida com 2 R's. A. O remédio só pode ser vendido com receita médica. B. Para melhorar a ortografia, para melhorar a ortografia, leia textos variados. C. A torre da igreja era o prédio mais alto do bairro. D. A aranha causou medo quando apareceu na janela. Então, ele quer a alternativa que é completada com 2 R's. No caso aqui, torre, eu uso 2 R's para escrever. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 4. Na frase participe da live, há a presença da palavra estrangeira live, que significa ao vivo, ou seja, transmitido em tempo real, no momento em que ocorre algo. Assinale a alternativa em que a expressão ao vivo não tem o mesmo significado de live. A. O canal de vídeos transmitiu os protestos ao vivo ontem pela internet. B. Foram feitas homenagens ao vivo que voltou da guerra arrependido. C. A cantora abriu as portas de sua casa para fazer o show ao vivo na TV. B. O DJ estava ao vivo quando fez a apresentação na sacada do prédio. Aqui ele quer a alternativa que não tem, né, que a expressão ao vivo não tem o mesmo significado de live. Quando ele fala aqui na letra B, ó, foram feitas homenagens ao vivo que voltou da guerra arrependido, ele não está querendo dizer ao vivo no sentido de tempo real, de live. Ele está querendo dizer ao homem vivo. Então pensem assim, ó, foram feitas homenagens ao homem vivo que voltou da guerra arrependida. Então é uma pessoa que está viva e que voltou da guerra arrependida. Então, no caso, a alternativa que não tem esse sentido de live é a letra B. 5. Ainda com relação à propaganda, verifica-se que a palavra horas está corretamente abreviada com um único H, 15 horas, apesar de se referir a um número no plural. Assinale a alternativa em que a abreviatura dessa palavra também está correta. A. Hoje o atleta fez 8 horas de treino. B. Às 20 horas meus amigos chegaram. C. Era 1 hora quando o fone tocou. D. Em Lisboa, a aula começa 9 horas.
Então aqui ele deu uma regra dizendo que para representar hora eu vou colocar somente o H, independente de ser 1 hora ou no caso 2, 3, 15, né, mesmo sendo um número no plural. E ele quer a alternativa em que isso está colocado de maneira correta. Então é aqui na letra A que tem 8 e o H. Em todas as outras, HS, HR, HRS, a gente não tem a alternativa, a abreviação correta. Então a abreviação correta está aqui na letra A, que é apenas o H, né, para simbolizar a hora. 6. Na propaganda, a palavra céu está acentuada. Na ortografia atual do português, acentuamos os ditongos abertos el, ei e oi, e apenas as palavras oxítonas, não mais das palavras paroxítonas. Assinale a alternativa que não contém erro de acentuação. A. Sempre há uma ideia nova. B. Muitos fazem ações heróicas. C. O menino faz geleia caseira. D. O herói estava entre o povo. Aqui no caso, a alternativa correta é a letra A, porque ideia aqui não tem acento na nossa ortografia atual. Antigamente tinha, agora não tem mais. Em todas as alternativas a gente tem algum erro, então a correta é a letra A. 7. A palavra icônico é proparoxítona. Assinale a alternativa em que todas as palavras são também proparoxítonas. A. Lamentável, tônico. B. Melancia, áspero. C. Parabólica, típico. D. Próximo, farmácia. Então, aqui na questão 7, ele quer qual alternativa as palavras são também proparoxítonas, assim como icônico, né, em que a sílaba que tem acento é a penúltima. Então, por exemplo, ó, i, co, ni, co. Então, o co aqui é a penúltima sílaba que recebe o acento. E a alternativa em que isso acontece é na letra C, parabólica e típico. Então, os acentos estão na penúltima, no caso. A alternativa correta é a letra C. 8. Na propaganda há a palavra hoje, cuja letra inicial H não tem valor sonoro, isto é, não é pronunciada. Já quando a letra H aparece no meio da palavra, ela é um dígrafo, duas letras que representam um único som, como em abelha. Assinale a alternativa em que a letra forma um dígrafo. A. Habilidade. B. Hoje. C. Horóscopo. D. Bilhete. Então aqui ele quer saber qual é a alternativa em que a letra H forma um dígrafo, assim como em abelha, né? Então, nas letras A, B e C, a gente tem a letra H no começo da palavra, não forma dígrafo. Já em bilhete, a gente vê que ela forma o dígrafo, no caso aqui é o LH, assim como em abelha. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. Sequência 3. O texto abaixo é uma notícia retirada da internet. Leia-o para responder as questões de 1 a 4. Procon São Paulo registra mais de 6,5 mil reclamações durante a pandemia de Covid-19. Agências de viagens e companhias aéreas lideram os problemas. O órgão estadual atua para intermediar os conflitos. A Fundação Procon São Paulo informa que, desde o início da pandemia de Covid-19 até o dia 1º de junho, foram registradas mais de 6,5 mil reclamações de consumidores que tiveram problemas relacionados à doença. Agências de viagens respondem por 3.418 casos, 52%, e companhias aéreas por 1.617, 25%. Há também questões relacionadas a farmácias, lojas e mercados, 709 reclamações, instituições financeiras, 551, ingressos e eventos, 145, programas de fidelidade, 91 e cruzeiros, 67. Além das reclamações, os consumidores também procuram o órgão estadual para tirar dúvidas e fazer denúncias. 3.956 consumidores buscaram o atendimento da instituição com dúvidas e pedidos de orientação relacionados a relações de consumo e o novo coronavírus. Já as denúncias de preços abusivos e de outros assuntos recebidas via redes sociais somam 6.115 casos. O Procon São Paulo tem atuado em diversas frentes a fim de minimizar os impactos que a pandemia, que afetou de uma só vez todas as relações de consumo, está causando à população. Disponibilização do hot site Coronavírus com material de orientação e informações específicas sobre o tema, canal de denúncias, aulas semanais na TV Procon São Paulo, reuniões com fornecedores de diversos setores a fim de buscar soluções para os conflitos, fiscalizações de preços abusivos e aplicação de multas aos estabelecimentos que infringem a legislação. Fiscalização.
As equipes de fiscalização visitaram 3.700 farmácias, supermercados, hipermercados, entre outros estabelecimentos de 216 cidades do estado. Desse total, 3.300 locais, 89%, foram notificados a apresentar notas fiscais para verificação da prática de preços abusivos. O aumento de preços de itens considerados essenciais neste momento de avanço do novo coronavírus, por exemplo, alimentos, álcool em gel, botijão de gás e máscaras de proteção, prejudica a população e a legislação prevê ser dever do Estado interferir quando observar abusos e, quando for necessário, proteger a parte mais vulnerável. O consumidor que se deparar com algum valor de produtos ou serviços relacionados ao coronavírus que considere abusivo, deve registrar reclamação junto ao órgão estadual. A Diretoria de Fiscalização irá apurar a situação e o fornecedor será multado caso a infração seja constatada. Denúncias e orientações. O Procon São Paulo disponibiliza canais de atendimentos à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores. Via internet, procon.sp.gov.br, aplicativo disponível para Android e iOS, ou redes sociais. Para as denúncias, marque @Procon São Paulo, indicando o endereço ou site do estabelecimento. Fonte: Governo do Estado de São Paulo, disponível e aqui o site é data de acesso. 1. O texto acima foi publicado a. No site do Governo Federal, b. No site da Prefeitura Municipal de São Paulo, c. No site do Governo do Estado de São Paulo, d. No site do Governo de Minas Gerais. Aqui, quando a gente observa as referências, a gente vê que a fonte é o Governo do Estado de São Paulo e que foi publicado no site www.saopaulo.sp.gov.br. Consequentemente, no site do Governo do Estado de São Paulo. A alternativa correta é a letra C. 2. De acordo com os dados informados pelo Procon, desde o começo da pandemia até 1 de junho, houve mais reclamações em qual setor? A. Agências de viagens. B. Lojas e mercados. C. Companhias aéreas. D. Ingressos e eventos. Aqui no começo do texto ele fala que as agências de viagens respondem por 3.418 casos, 52%. Depois as companhias aéreas por 25%, e aí ele vai dar os números das outras reclamações, né, que no caso são números e não porcentagem. Então, baseado nisso, a alternativa correta é a letra A, agências de viagens. 3. Por que o governo do estado fiscalizou e multou estabelecimentos? A. Porque os consumidores só reclamam e não denunciam os abusos de preços aos órgãos competentes, como o Procon. B. Porque a legislação diz que é dever do Estado atuar quando há abusos de preços e a população vulnerável é a mais atingida. C. Porque os preços de produtos essenciais à população subiram cerca de 10% após ter começado a nova pandemia. D. Porque as pessoas compraram muito papel higiênico e isso fez com que os preços de todos os produtos subissem. A gente vê aqui no texto a associação que ele faz, né, do porquê multar os estabelecimentos é que, segundo a lei, é dever do Estado, né, atuar quando tem algum abuso, algum preço abusivo e a população mais pobre acaba sendo mais atingida por isso. Portanto, a alternativa correta é a letra B. 4. Segundo a notícia, como os consumidores podem fazer contato com o Procon para reclamar ou denunciar quando encontrarem preços abusivos? A. Pelo site da empresa, pelo aplicativo ou pelas redes sociais. B. Discutindo diretamente com o dono do estabelecimento. C. Por meio das redes sociais ou enviando um e-mail à empresa. D. Ligando para o Procon ou enviando mensagens por aplicativo. Aqui no finzinho do texto, ele fala que o consumidor ele pode, né, fazer as denúncias pela internet, e aqui está o site, por aplicativo, né, então, no caso celular, e pelas redes sociais. Então, portanto, a alternativa correta é a letra A. 5. A ilustração a seguir faz parte de uma campanha feita pelo site das Nações Unidas e diz respeito à pandemia do vírus Covid-19. Então, daí são gráficos, né, aí matemáticos, né, os gráficos matemáticos, alguns, né, formam essa linha curva, né, então tem aqui o eixo do gráfico, nas 3 figuras, e aí na primeira tem as 2 pessoas de mão dada, com pouca distância, na segunda já mais distante, né, e aí o arco vai diminuindo,
e aí aqui, com maior distância, o arco vai aumentando. Então, assim, é como se essa ilustração representasse o gráfico ali de ascensão, né, de números do Covid. Então, dentro do gráfico, se as pessoas estão muito perto, essa curva que representaria ali o número de casos do vírus, ela está alta, tá vendo que o pico dela está alto? Aí, conforme as pessoas vão se afastando, a curva vai ficando mais baixinha, né? E aqui eles estão bem longe, né? E aí a curva abaixou mais ainda. Então, é uma ilustração bem interessante para simbolizar o tanto que o distanciamento é importante nessa época. Assinale a alternativa que faz uma leitura correta da imagem. A. A ilustração demonstra a importância dos amigos durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. B. A ilustração informa sobre o afastamento entre as pessoas e o uso de máscaras de proteção. C. A ilustração ensina o leitor como fazer uma máscara caseira para se proteger do coronavírus. D. A ilustração informa aos leitores que as pessoas podem se cumprimentar de qualquer modo. E aí aqui tem um detalhe que, além da questão que eu comentei do distanciamento que é necessário, tem também o fato de que no primeiro gráfico eles não estão utilizando máscaras, e no segundo e no terceiro eles já estão utilizando máscaras também. Então, portanto, a alternativa correta é que a ilustração informa sobre o afastamento entre as pessoas e o uso de máscaras de proteção. A alternativa correta é a letra B. Leia o conto a seguir, do escritor Machado de Assis, um apólogo. Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que é deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha. Para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir o caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém.
Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. 6. Assinale a alternativa correta após a leitura global do texto. A. O plique, 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 plique é o som da agulha dentro da caixinha. B. A costureira para fazer o vestido gastou 4 semanas. C. No dia do baile, a agulha espetada no vestido vai ao baile. D. Quem começa toda a discussão e a provocação é a agulha. Aqui no começo a gente vê que ele fala que era uma vez uma agulha que disse é um novelo de linha. E aí pergunta para ela, por que você está aí se achando e tudo mais, né? E a linha diz, deixe-me, senhora. E a agulha responde, deixar por quê? E aí começa a discussão. Então a gente vê que quem começa tudo é a agulha. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra D. 7. Este conto, do escritor brasileiro Machado de Assis, é um apólogo, uma narrativa que geralmente lida com questões morais e os personagens da história são seres inanimados, ou seja, objetos que possuem características humanas, como dialogar, por exemplo. Assinale a alternativa extraída do conto onde se verifica um objeto a conversar. A. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça. B. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. C. Também eu tenho servido de agulha muita linha ordinária. D. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Então, ele quer aqui, na questão 7, qual é a alternativa que mostra a fala de um dos objetos, ou da agulha ou da linha. Aqui na letra A, quem está falando é o narrador, descarta. Na letra C, é esse professor com quem o narrador fala no fim, descarta também. E na letra D também é o narrador falando que a costureira chegou e tudo que ela fez. Então, aqui na letra B, a gente vê que agulha não tem cabeça, que não importa o meu ar e etc. é a fala de um dos objetos. No caso da linha, né, quando ela começa a lhe responder a provocação da agulha. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. 8. Neste apólogo é possível encontrar a seguinte afirmação. A. A linha fica furiosa e xinga a agulha de ordinária. B. O alfinete disse que fica onde os outros o espetam. C. O professor de melancolia disse que sabe costurar. D. A baronesa levou um dos empregados para a festa. Aqui na questão 8, a gente vê que a única informação que está realmente no texto, que é dita realmente no texto, é a letra B, que diz que o alfinete disse que fica onde os outros o espetam. 9. Leia o trecho abaixo, retirado do final do conto Um Apólogo, e continue a história, criando um novo desfecho para as duas personagens principais, a agulha e a linha. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Então aqui tem as linhas, né, para que vocês terminem de desenvolver aqui o final, né, conforme a imaginação e a criatividade de vocês. Então, é para dar um final diferente para a história e é uma questão pessoal. Bom, com isso nós terminamos a sequência 2 e 3 dessa apostila Aprender Sempre. Eu vou deixar o link da sequência 1 aqui na descrição e também na tela final. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!